Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Após confirmar essa descoberta, Faye rapidamente começou a pensar em sua mente. Ele estava considerando como compartilhar recursos entre o mundo de Diablo e o mundo real. Embora Faye não tivesse certeza se havia algo mais que pudesse ajudá-lo a trazer muito mais recursos do mundo real para o mundo de Diablo além do cinto de armazenamento, obviamente esse pequeno pacote de trigo de inverno abriu uma janela brilhante que Faye nunca havia pensado antes em sua mente caótica. Enquanto pensava, Faye caminhou em direção à pequena tenda de Akara. Ele encontrou Akara ocupada compondo todos os tipos de poções em frente à tenda aparentemente esfarrapada que tinha um interior magnífico. Ele tirou o pacote de trigo de inverno do cinto de armazenamento e deu a Akara. Isso é. Akara pegou o pequeno pacote e uma expressão inacreditável e surpresa apareceu em seu rosto. Era incrível, ela conseguia sentir uma energia vital espessa dentro do pequeno pacote de pano. Akara estava familiarizada e não familiarizada com essa sensação. Era muito profunda e distante em sua memória. Há muito, muito tempo, o acampamento das mercenárias não plantava suas próprias colheitas para manter sua sobrevivência. No entanto, nos últimos 60 anos, junto com a lenta passagem do tempo e a poluição e corrosão do continente rebelde pela força maligna do inferno de Diablo, a maioria das colheitas e plantas foram danificadas pela força das trevas. Sementes com essa pureza e quantidade de energia vital nelas eram extremamente raras de encontrar. Isso fez com que a produção de colheitas e alimentos no acampamento diminuísse cada vez mais, e finalmente, eles pararam de produzir colheitas. Por muito tempo, os moradores do acampamento tiveram que depender da criação de algumas galinhas, patos, gado e algumas outras aves e um tipo de planta selvagem chamada raízes de samambaia que não podia ser plantada em massa para lutar pela sobrevivência. Akara claramente sentiu que o pequeno pacote de sementes de trigo de inverno que Faye trouxe não estava poluído pela força maligna e poderia ser plantado com sucesso e crescer bem no mundo de Diablo. Devido à qualidade do solo no mundo de Diablo, a quantidade de produção pode ser menor em comparação ao normal. Mas comparado a deixar jovens mercenárias irem para o pântano perigoso que era dominado por monstros e demônios e encontrar aquelas raízes de samambaia que tinham um gosto muito ruim, mesmo que a produção fosse baixa, ainda seria uma grande luz e uma grande esperança para o acampamento das mercenárias. No meu mundo, essa colheita é chamada de trigo de inverno. Ela tem uma vitalidade forte e é ideal para ser cultivada no continente mercenário, onde é frio e úmido. Akara, você pode pedir para as pessoas tentarem plantá-la em pequenas quantidades primeiro. Se der certo, eu trarei mais sementes para você e talvez isso possa aliviar a crise alimentar que está acontecendo no acampamento atualmente. Isso é incrível. Muito obrigada, Sr. Faye. Posso sentir a pureza e a vivacidade dessas sementes. Você trouxe esperança de sobrevivência ao acampamento. A sacerdotisa Akara mudou sua cara usual de aproveitadora e se curvou solenemente para mostrar sua gratidão. Você não precisa me agradecer. Se você pudesse me dar algumas poções, itens ou pergaminhos de graça, talvez fosse melhor do que me agradecer com palavras. Faye colocou um sorriso amigável falso. Isso é impossível. Instantaneamente, o caráter especulador de Akara retornou. Senhor Faye, como líder, você deve dar exemplos para todos no acampamento. Você absolutamente não pode obter coisas de graça sem fazer nenhum trabalho. Além disso, o número de poções e itens que posso fazer é extremamente limitado. Ele mal consegue fornecer às mercenárias no acampamento a proteção necessária. Sr. Faye, sua demanda é muito grande. Mesmo se eu produzisse poções gratuitas para você a cada minuto, não seria o suficiente para você. Faye ficou em silêncio. Um aproveitador ganancioso sempre será um aproveitador ganancioso. Mas, novamente, o que Akara disse realmente era verdade. Faye extinguiu sua ideia de ganhar coisas de graça. Ele se virou e viu as garrafas e jarras que Akara estava usando para fazer poções e sentiu o cheiro do ar pungente. De repente, ele pensou em algo e sorriu enquanto perguntava. Akara, por que você não encontrou um ajudante para ajudá-la a fazer poções? Dessa forma, você poderia aumentar a produção. Você acha que eu poderia configurar a poção do nada? Cada poção leva uma tonelada de matérias-primas e ervas preciosas e raras. Elas não crescem no acampamento e só podem ser encontradas em lugares como os pântanos e outros lugares extremamente perigosos. Para coletar e colher essas ervas e materiais, as mercenárias só podem ir a esses lugares extremamente perigosos e malignos quando os poderes de Diablo no continente mercenário estão na maré baixa. Não estou exagerando. Cada poção que eu faço é saturada com o sangue das pobres crianças. Akara ficou repentinamente triste quando falou sobre isso. Faye sorriu enquanto apontava para si mesmo com um polegar e disse. Akara, você não acha que tem um candidato perfeito para esse trabalho na sua frente? Talvez eu possa ajudar você a coletar e escolher essas ervas e materiais. Em troca, meu pedido é muito simples. Você só precisa me ensinar os nomes de cada erva, como identificá-las e as fórmulas para fazer as poções. Você
A cara levantou as sobrancelhas e estava instintivamente prestes a brigar com Fei, mas de repente percebeu algo enquanto seus olhos brilhavam. Ela observou Fei de perto enquanto olhava através do corpo de Fei e sentiu uma realização repentina. Você está absolutamente certo. Venha aqui. Vamos começar agora. Deixe-me dizer como identificar cada ingrediente de erva crua, sua classificação e seu nível. Grama da Zelândia, núcleo de lanterna, folhas brancas estranhas, rato mágico do caos, grama de luz estelar, videira de osso branco, não. Videira de osso sangrento. O que mais? Raízes de fogo? Osso de junta de aranhas venenosas? Depois de 1 hora. Fei estava contaminado com um cheiro pungente de erva. Ele cuspia algo continuamente de sua boca enquanto tropeçava e fugia da misteriosa pequena tenda de Akara. Ele estava murmurando uma série de nomes de ervas. Sua expressão distraída parecia como se ele tivesse sido severamente devastado por um tiranossauro. Ei, Sr. Fei. Não corra. Tenho 40 outras matérias-primas e ervas para você provar. Relaxe, essas ervas não são amargas como as outras. Elas não têm gosto ruim. A cara tinha um sorriso relutante e exultante no rosto enquanto gritava e acenava com a mão para Fei. Fei não ousou responder, ele apenas continuou a fugir. Ele passou por algumas cercas de madeira e várias tendas enquanto cuspia mais algumas vezes para se livrar de todos os restos de erva amarga em sua boca. Então, de repente, ele se lembrou de outra coisa. Ele caminhou até o centro do acampamento e encontrou o velho Caim, o identificador de pergaminho humano livre. Ele tirou algumas peças de armadura e um anel de armazenamento de prata de seu cinto de armazenamento e os deu a Caim. Sabe, Caim, esses itens são de um lugar misterioso. Não tenho certeza se você poderia identificá-los para mim. Na verdade, essas peças de armadura foram retiradas por Fei do cadáver do cavaleiro mascarado de prata, e o anel de armazenamento de prata era do pobre mago 4 estrelas Elvis. Fei colocou essas coisas em seu cinto de armazenamento bárbaro antes. Quando ele estava tirando o pequeno pacote de sementes de trigo de inverno, ele as viu também. No entanto, o status dos itens não era identificado, portanto Fei queria que o velho Caim o ajudasse a identificá-los. Talvez quando Caim terminasse de identificá-los, ele pudesse pedir a Ferreira Charcy para modificá-los para que ninguém no mundo real os reconhecesse novamente. Esses itens são muito estranhos. Estranho, eu nunca vi nada assim antes. Deixe-me dar uma olhada mais de perto. Deus! Essas são gravuras e padrões mágicos completamente diferentes, e métodos de encantamento inéditos. O velho de barba branca pegou os itens das mãos de Fei e deu uma olhada detalhada. Rapidamente, ele ficou fascinado por eles, assim como um velho arqueólogo que acabou de ver um tesouro antigo. Ele ficou um pouco atordoado, ele não se incomodou mais em reconhecer Fei e apenas disse: o processo de identificação pode demorar um pouco. Volte em 3 dias. Então ele se virou e foi embora como se estivesse segurando seu bebê. Droga, se você não consegue identificar os itens, é só me dizer. Qual o significado da desculpa? Fei abriu a boca enquanto olhava com desdém para o velho obsceno Caim que estava se afastando e apontou seu dedo médio. Como a identificação não saiu como planejado, ele decidiu matar alguns monstros e demônios para subir de nível. No entanto, este mapa de novatos do acampamento das mercenárias não era mais eficaz para Fei subir de nível. Alguns dias atrás, ele varreu todos os monstros e demônios em todo o mapa novamente e garantiu que nenhum monstro ou multidão de demônios pudesse ameaçar a segurança do acampamento. Neste ponto do tempo, o pântano estava mais de 10 vezes mais seguro do que antes. Com os grandes mestres únicos já sendo mortos por Fei, acampamento das mercenárias e seus mapas subsidiários não eram desafiadores para Fei de forma alguma. Nessa época, Helena ainda estava no mundo real. Fei pensou sobre isso por um tempo e finalmente decidiu encontrar o NPC Varril, o líder da caravana, que estava de azul. Pela primeira vez, ele escolheu ir para o leste. Ele decidiu prosseguir para o segundo grande mapa no mundo de Diablo, uma cidade mais perigosa e desafiadora, Lut Gholein. Acampamento das mercenárias era bem longe de Lut Gholein. Se uma mercenária comum começasse a viajar do acampamento, levaria cerca de 1 ou 2 anos para chegar a Lut Gholein. Felizmente para Fei, esse processo de viagem para ele era muito semelhante ao do jogo real. De repente, a visão diante de seus olhos começou a ficar nebulosa e borrada. Então, como se viajasse pelo tempo e espaço, ele sentiu e experimentou a ausência de peso e a gravidade zero. Quando ele abriu os olhos novamente, ele havia chegado a Lut Gholein. Tudo ao redor dele era de cor caqui. Esta era uma cidade que ficava entre desertos. Se o mapa anterior acampamento das mercenárias era um pequeno acampamento temporário irregular, então Lut Gholein era uma cidade desértica magnífica e vasta. Embora não tivesse os terrenos íngremes e paisagens pitorescas como Chambord, havia muros defensivos altos e sólidos, belos palácios extravagantes, uma cidade interna ainda mais segura, hotéis e pubs de luxo de 2 andares e um amplo pier natural cheio de barcos e navios estacionados.
Era impossível encontrar todas essas coisas e estruturas em Chambord. Mas por alguma razão, o luxuoso Lut Golem deu a Fei uma sensação extremamente estranha, parecia uma cidade fantasma. Não havia nenhuma animação, quase não havia pedestres na estrada, e estava absolutamente silencioso. O vento soprava areia no ar, e apesar de ser outono, parecia haver um frio indizível. Felizmente, ainda havia NPC. Assim que Fei pisou em Lut Golem, um NPC se aproximou dele. Após uma simples conversa de rotina, Fei recebeu a primeira missão em Lut Golem de Atma, o dono de uma casa pública. Vá para os esgotos sob Lut Golem e mate o chefe Radamentamembenhada que ocupou os esgotos por um longo tempo. De acordo com suas memórias anteriores, Fei encontrou a entrada para os esgotos subterrâneos e entrou para iniciar a missão. No entanto, durante o processo de aceitar a missão, Fei encontrou algo estranho. Parecia que os NPC em Lut Golem não gostavam muito dele. Suas expressões faciais e vozes eram muito opacas e sem vida. Comparado com pessoas como a Karen em acampamento das mercenárias, a diferença era enorme. Quase parecia que ele estava falando com bonecos de madeira quando interagia com eles. Estranho, por que isso? Não importava se era a cidade inteira ou os NPC nela, todos davam a Fei a mesma sensação, que estavam mortos. O lugar estava sem vida, como se realmente fosse uma cidade fantasma. Com muita curiosidade, Fei aproveitou o momento e começou seu massacre sangrento dos monstros e demônios nos esgotos. 2 horas depois, Fei havia limpado todos os monstros nos esgotos facilmente com a força do bárbaro nível 20 matado o chefe, Radamentamembenhadr, completando a primeira missão em Lut Golem. Seu personagem bárbaro estava muito perto de subir para o nível 21. Ele retornou para Lut Golem e recebeu sua recompensa, um ponto de habilidade. Ele pensou por um tempo e converteu algumas poções da voz fria e misteriosa. Então, ele saiu diretamente do mundo de Diablo através do portal e reapareceu no palácio do rei. O momento foi perfeito. Coincidentemente, os guardas do lado de fora gritaram para relatar que o diretor Oleg estava buscando permissão para entrar no palácio. Fei sentou-se novamente em seu trono, esticou as costas e disse: "Deixe-o entrar." Rapidamente, o diretor Oleg entrou humildemente. O bajulador gordo ajoelhou-se no chão e saudou sinceramente. Então ele sorriu bajuladoramente e disse: "Rei Supremo Alexander, todos os prisioneiros na prisão de ferro Masmorra Aquática foram transferidos para a nova prisão de acordo com seu comando. A senhora Helena ainda está visitando a prisão de ferro. Seu leal servo Oleg está aqui para relatar. Você fez um bom trabalho, estou muito satisfeito." Fei sorriu enquanto elogiava. "Tudo isso é o que eu deveria fazer. Servir a Vossa Majestade é minha maior honra." O diretor Oleg curvou-se humildemente. Ele sorriu lisonjeiramente. "Vossa Majestade, a nova prisão não foi oficialmente nomeada. Todos os seus súditos leais desejam apaixonadamente que você visite pessoalmente a nova prisão e dê a ela um nome oficial. Seria uma honra para Chambord como um todo." Fei ficou intrigado com o que Oleg disse. Devido à sua carga de trabalho recente, ele não teve tempo de ir à nova prisão que foi construída e expandida em cima da antiga unidade de cura. Ele não tinha muita certeza de como Oleg a consertou e reformou. Em termos de nomear a prisão, Fei riu quando um grande nome surgiu em sua mente. "Esta é sua recompensa. Depois de tomar a poção, me leve para a nova prisão." Enquanto falava, ele gentilmente empurrou sua palma, e meia garrafa de poção Hulk voou lentamente em direção a Oleg. A poção brilhou uma misteriosa luz verde. Esta foi a dose que Fei preparou para Oleg. Foi adaptada de acordo com sua própria força, nem muito, nem pouco, apenas o suficiente para estimular todo o potencial do guardião. Isso é. Oleg ficou atordoado. Nem em seus sonhos mais loucos ele teria pensado que a recompensa do rei Alexander era esta meia garrafa de uma poção desconhecida. Pela cor verde tênue, parecia algum tipo de poção venenosa mortal. Mas neste momento, Oleg demonstrou sua inteligência ao descobrir as intenções do rei. Ele nem perguntou que poção era aquela, sem hesitar, ele colocou uma cara confiante, abriu a garrafa e engoliu a poção verde goela abaixo. No segundo seguinte, poção Hulk entrou em vigor. Uma sensação dolorosa sem precedentes veio da parte mais profunda de seu corpo. Cada pedaço de medula óssea em seu corpo começou a esquentar. Embora a dor estivesse destruindo o corpo gordo de Oleg, o que surpreendeu Fei foi que esse guardião ganancioso que tinha muito medo da morte cerrou os dentes e suportou a dor severa durante toda a transformação do corpo. Ele nem mesmo soltou um único gemido. Até que a eficácia da poção diminuiu gradualmente, ele estava coberto de suor, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Com um rosto pálido e marcas de mordidas nos lábios, ele se recuperou lentamente. Uma performance tão dura e firme surpreendeu Fei. Inconscientemente, sua impressão do diretor gordo e careca melhorou bastante. Após sentir o grande aumento de força e a enorme mudança nos canais de energia em seu corpo, Oleg, que estava inicialmente assustado, finalmente soube com que tipo de poção mágica o rei Alexander o recompensou.
Ele se ajoelhou, abriu a boca e quis elogiá-lo. No entanto, as palavras e frases com as quais ele estava tão familiarizado ficaram presas em sua boca e, por algum motivo, ele não conseguiu pronunciar uma palavra. Sua boca começou a tremer enquanto uma sensação tocante bombardeava sua mente. Ele sentiu vontade de chorar. Oleg tentou muito se conter, mas no final não conseguiu parar e gritou alto. Vossa Majestade! Obrigado, Vossa Majestade! Eu! Ao Deus da guerra, Oleg! Juro com a dignidade, orgulho e alma de um guerreiro que permanecerei absolutamente leal ao grande rei Alexander e nunca o trairei. Eu sei que muitas pessoas em Chambord me desprezam. Embora Bazir quisesse desesperadamente me atrair para seu lado, eu podia dizer que, aos seus olhos, eu era apenas um cachorro que tinha algum valor. Vossa Majestade, você me deu dignidade, dignidade de um homem. Eu. Por um momento, Oleg chorou tanto que não conseguia nem falar. Essa cena surpreendeu Fei novamente. A natureza humana é tão difícil de prever. No entanto, então esse bajulador Oleg foi influenciado e tocado pelo meu ótimo caráter? E quer começar uma nova vida. Fei realmente não reconheceu Oleg, que estava ajoelhado fielmente e chorando enquanto declarava sua lealdade. Ele sentou-se em seu trono, e pensamentos narcisistas inundaram sua mente como um tsunami. Depois de cerca de 10 minutos, sob a liderança do diretor Oleg, que agora estava muito grato, Fei chegou ao antigo centro de cura no lado oeste do castelo de Chambord. Esta foi a nova prisão de Chambord que Oleg construiu. As paredes externas da prisão eram feitas de pedras brancas firmes, com as pedras empilhadas até 4 metros de altura. Dentro do muro, a instalação de cura original e esfarrapada havia sido transformada em um prédio com cerca de 2 dúzias de celas. Cada cela tinha boa ventilação e luz, e todas eram quentes, secas e confortáveis para ficar. Todas eram seladas por barras de ferro nas janelas e uma porta de ferro móvel. Os 60 ou mais prisioneiros que estavam na prisão de ferro, masmorra aquática, foram transferidos para cá. A nova prisão parecia completamente branca de longe. As 2 dúzias de celas só podiam comportar até cerca de 200 prisioneiros, embora fosse significativamente menor do que a masmorra de água no labirinto da caverna subterrânea, era o suficiente para o uso de Chambord. Após a reforma da prisão por Fei, não sobraram muitos prisioneiros. Além disso, o comando de Fei para reconstruir uma nova prisão foi apenas para enganar o público e encontrar uma desculpa razoável para selar completamente a prisão de ferro, masmorra de água contendo o labirinto da caverna subterrânea. Afinal, escondia-se um segredo que poderia transformar todo o continente Azeroth em loucura, as ruínas míticas. 2 estátuas de 10 metros de altura de 2 guerreiros apoiando suas mãos em espadas cravadas no chão ficavam em frente aos portões da nova prisão. As estátuas eram vívidas e pareciam muito majestosas. Elas não foram feitas por Oleg. Depois de ouvir que o rei estava planejando construir uma nova prisão, os cidadãos ficaram muito felizes e tomaram a iniciativa de doar os fundos para criá-las. Os criadores das estátuas as nomearam Pilar da Justiça e Pilar do Arrependimento, simbolizando a justiça dos julgamentos e acusações, bem como a esperança de que os prisioneiros se arrependessem. Entre essas 2 enormes estátuas de pedra, havia uma grande pedra retangular preta. Este era o lugar que Oleg preparou para escrever o nome da prisão. Neste momento, a nova prisão estava cercada por vários cidadãos. Eles estavam todos esperando e ansiosos para que o rei nomeasse oficialmente esta nova prisão que simbolizava perdão e misericórdia. Meus respeitáveis súditos. Espero sinceramente que nenhum cidadão de hoje em diante acabe trancado atrás desses portões devido às suas escolhas e erros. Fei ficou em frente à enorme pedra e disse em voz alta. Ele retirou a espada de Oleg da bainha que estava pendurada na cintura de Oleg, girou o pulso e começou a golpear a pedra. Com altos ruídos estridentes, inúmeras lascas de pedra farfalharam na pedra enquanto muitas faíscas emergiam. 3 palavras estavam profundamente gravadas nesta pedra extremamente firme. Pequena Casa Preta. Pequena Casa Preta. Esse será o nome da nova prisão. Prometo a todos vocês que, de agora em diante, qualquer um que for enviado para a Pequena Casa Preta será penalizado e terá a oportunidade de se arrepender. Sua liberdade pode ser temporariamente retirada deles, mas eles nunca perderão sua preciosa vida aqui. Fei segurava a espada enquanto falava alto. Salve o rei! Viva o rei Alexander! Misericordioso rei Alexander, que o Deus da guerra o abençoe. Embora não soubessem o que significava a Pequena Casa Preta, a multidão aplaudiu, um após o outro, em ondas. Essa cena era bem estranha. Originalmente, construir uma nova prisão não era algo a ser celebrado pelos cidadãos de um reino, afinal, uma prisão não era um shopping. Ela representava o governo obscuro e dominante da classe alta. Mas desta vez, devido à experiência anterior com a sangrenta e cruel prisão de ferro, masmorra aquática, a nova prisão tinha um significado novo e especial para cada cidadão de Chambord.
A partir de hoje, eles pelo menos não precisavam ser tímidos e temerosos de ofender um nobre ou um cidadão de alta classe acidentalmente ou negligentemente, e serem trancados na sombria prisão e perderem suas vidas. Pelo que o rei prometeu, o povo havia entendido o significado subjacente. Eles mais uma vez confirmaram para si mesmos que o rei Alexander era um governante gracioso. Talvez dias prósperos sem precedentes chegassem a Chambord quando o rei Alexander fosse formalmente coroado pela Legião Real de Canonização do Império Zenite em 8 dias. A multidão estava aplaudindo freneticamente. Nesse momento, o guru militar de Chambord Gordon Brooke abriu caminho pela multidão e correu até Fei. Ele sussurrou algo no ouvido de Fei. A expressão de Fei mudou de repente. Finalmente aqui? Esses filhos da puta, eu estava esperando por eles há muito tempo. Quando você entra no castelo de Chambord pelo seu portão principal, a primeira coisa que você vê é uma rua principal larga que pode facilmente comportar 6 carruagens em uma fileira. Os moradores de Chambord gostam de chamá-la de a Estrada do Ouro. A rua era pavimentada exclusivamente por um tipo de pedras amarela. Devido à sua idade, musgo verde cresceu entre as finas fendas de pedra. Olhando de longe, parecia que havia tiras de linda esmeralda incrustadas no ouro puro. A rua se estendia por todo o castelo de Chambord até chegar à praça em frente ao palácio do rei. Olhando do céu, a Estrada do Ouro era como uma espada afiada de ouro envolta em uma aura verde mágica, como se um deus desconhecido a tivesse colocado firmemente horizontalmente no castelo de Chambord. Já era quase noite, a luz dourada do pôr do sol fluía sobre a rua larga. Este foi o momento mais bonito na Estrada do Ouro. Os moradores de Chambord adoraram passear por esta estrada, enquanto conversavam e compartilhavam com amigos e vizinhos sobre coisas interessantes que vivenciaram. O momento do pôr do sol deve ser o momento mais tranquilo e calmo do dia. Até mesmo Fei, que era o rei, vestia uma capa e se esgueirava para a multidão durante as noites às vezes, apenas para sentir a família densa e a atmosfera íntima. Nessa atmosfera, o humor ansioso e irritado de Fei se tornaria calmo como sempre, e ele poderia esquecer todos os fardos celestiais em seus ombros. Ele até se sentia como um patrulheiro que tinha toda a liberdade que queria no mundo. Entretanto, a atmosfera calma na Estrada do Ouro foi alterada pelas intrusões de algumas pessoas. Quando os moradores de Chambord estavam passeando na rua e se cumprimentando como sempre, uma série de ruídos repentinos veio de longe e sacudiu o chão. Uma formação de cavalaria com 6 cavaleiros por fileira, vestidos com capas vermelhas brilhantes, apareceu no horizonte à distância. Como um ciclone, eles correram pelo portão principal do castelo e levantaram chicotes enquanto corriam pela rua principal. Os cavaleiros eram como um vento furioso, não hesitaram e avançaram em direção à multidão de moradores. Os chicotes faziam barulhos altos enquanto os cavaleiros os chicoteavam no ar. Eles saíram em fúria e deliberadamente bateram nos jovens e idosos. Instantaneamente, os idosos que não conseguiam se esquivar eram pisoteados no chão com os braços quebrados e as cabeças sangrando. Havia também algumas mulheres que se viravam e cobriam seus filhos com as costas para protegê-los. O chicote nas mãos dos cavaleiros rasgava suas roupas e deixava faixas de feridas profundas e cruas e manchas de sangue. Num piscar de olhos, a atmosfera pacífica em Estrada do Ouro desapareceu, como se uma criança estivesse pregando uma peça e jogasse uma maldita pedra na superfície calma de um lago. O riso ridículo dos cavaleiros, os gritos das crianças, as vozes miseráveis dos anciãos e das mulheres. Sons pesados e ásperos ressoaram instantaneamente pela Estrada do Ouro. Vagabundos, saiam daqui, rápido! O Supremo Papa Platini da Santa Igreja e seu servo mais fiel, Sr. Zola, o padre que foi pessoalmente nomeado para a Igreja de Chambord pelo 34º Bispo do Império Zenite Sergiense estão prestes a chegar. Soldados de Chambord, ouçam! Vão e digam ao seu rei Alexander para vir e fazer uma visita, todo o pessoal não relacionado deve sair imediatamente. Se houver algum vagabundo estúpido que ouse ficar no caminho e perturbar a carruagem do padre Sr. Zola, eles serão executados no local. Uma série de títulos difíceis de dizer e lembrar foram gritados da boca do líder arrogante dos cavaleiros. Era um cara enorme, com cerca de 2 metros de altura. Ele estava com uma armadura prateada brilhante. O símbolo do sol ardente da Santa Igreja estava gravado em seu peitoral prateado. A capa vermelha em suas costas tremulava no vento suave. A camiseta de algodão vermelho brilhante que estava sob a armadura estava exposta. Sua aparência como um todo parecia uma nuvem de chamas ardentes. Seu rosto barbudo mostrava uma expressão superior sem nenhum disfarce. O chicote em sua mão estava pendurado em suas botas de ferro, estava manchado pelo sangue da mulher que protegeu seu filho com seu corpo e teve suas costas chicoteadas impiedosamente. O sangue pingava no chão gota a gota do chicote. Bloqueiem a rua, tomem o controle dos pontos altos em ambos os lados da rua. Garanta que a segurança do Sr. Zola esteja protegida. Rápido, rápido. Investigue e verifique se há alguém que pareça suspeito. Se houver pessoas que pareçam suspeitas, prenda-as imediatamente. Qualquer um que ouse resistir à prisão será executado instantaneamente.
Enquanto os cavaleiros cavalgavam para frente e para trás na rua, dando ordens e gritando, mais de 100 de seus séquitos, que estavam em armaduras de escamas e capacetes redondos de ferro, correram para Chambord de fora. Os séquitos pareciam cruéis. Alguns deles seguravam as lanças e espadas que os cavaleiros usariam durante a batalha, os outros carregavam os escudos sagrados dos cavaleiros e outras necessidades diárias da vida. Sem exceção, todos eles gritavam violentamente e afastavam as multidões que caminhavam na rua. Rapidamente, eles formaram uma zona de segurança protegida. Então, mais adiante, sob o enorme portão de Chambord, uma longa frota de carruagens entrou lenta e calmamente no castelo. O corpo da carruagem líder estava completamente coberto pelos enormes símbolos do sol ardente da igreja sagrada, que eram dourados com ouro. A enorme carruagem atraiu facilmente a atenção de todos. Embora fosse impressionante o quão luxuosa a carruagem parecia, o mais surpreendente era que ela não tinha rodas. Duas nuvens de vento cinza girando e assobiando tomaram o lugar das rodas. Os cavalos conseguiram arrastar levemente o corpo pesado da carruagem, como uma pena leve que flutuava no ar. Quando os cavalos puxavam a carruagem, ela deslizava suavemente pelo ar. Era a carruagem mágica especial que somente a Santa Igreja tinha. A parte inferior da carruagem tinha uma matriz mágica de vento de nível médio gravada pessoalmente por sacerdotes senhores. A matriz mágica era alimentada por cristais mágicos e fazia a carruagem parecer extremamente misteriosa e luxuosa. Somente sacerdotes senhores tinham status e elegibilidade para usar e aproveitar tal carruagem mágica. Em ambos os lados da luxuosa carruagem mágica, havia cerca de 40 padres novatos que estavam em vestes pretas com marcas da Santa Igreja bordadas em seus colares vermelhos. Eles estavam todos usando capas pretas e seguiam a carruagem ao lado servilmente, eles estavam prontos para servir o padre humildemente. Os padres novatos também eram conhecidos como frades. Eles eram meio estudantes e meio servos dos padres, e eram conhecidos como os servos mais humildes de Deus. Todos eles carregavam uma longa corrente preta nas costas, mesmo quando estavam apenas andando devagar, a corrente de metal balançava e fazia o som tilintante de colisão de metal. Muitos sons tilintantes e colidindo combinados davam aos espectadores uma pressão indizível, davam-lhes um arrepio na espinha e os distanciavam da frota de carruagens. Os cavaleiros sagrados e sacerdotes eram os dois pilares de força da Igreja Sagrada no continente Azeroth. Eles eram os melhores parceiros. O relacionamento entre eles era um pouco semelhante ao de guerreiros e magos. Um é especialista em combates de curto alcance, cheio de força, e o outro é especialista em magia e feitiços, combate de longo alcance, e seus poderes eram mais misteriosos. Em batalhas, eles eram complementares um ao outro. Portanto, sempre que a Igreja Sagrada montasse uma nova igreja em qualquer lugar, em termos de escolha de delegados entre os candidatos, um padre e um cavaleiro seriam nomeados ao mesmo tempo. A rua foi rapidamente limpa, os moradores de Chambord foram forçados a ficar de pé em ambos os lados da rua seriamente. Qualquer movimento insincero ou incomum seria considerado desrespeitoso ao padre Zola pelos séquitos dos cavaleiros. Se eles forem executados ou mortos no local, não haverá nenhum lugar para eles reclamarem. A carruagem mágica dourada viajou lentamente pela Estrada do Ouro, como se estivesse inspecionando seus próprios súditos. Pessoas de ambos os lados da estrada olhavam para a frota de carruagens com profundo espanto. Claro, também havia um pouco de ódio e repulsa profundamente reprimidos. Quando Chambord estava sob o ataque dos inimigos de armadura negra, e estava em grave perigo, os padres e cavaleiros da Santa Igreja que podiam mandar nas pessoas e desfrutavam de todos os privilégios em Chambord não hesitaram em nada, abandonaram o reino e fugiram como cães sem teto. Mas assim que o perigo foi eliminado, esses bastardos gananciosos e cruéis mal podiam esperar para voltar e forçar seu próprio prestígio e supremacia sobre o povo de Chambord. A Santa Igreja não tem vergonha? Como se sentisse os olhares hostis das pessoas paradas nas laterais da rua, a carruagem mágica dourada parou de repente. A porta se abriu e a cortina preta atrás da porta foi levantada. Um velho ligeiramente calvo se inclinou para a frente, parou por um segundo e saiu. Ele ficou de pé no estribo da frente. Este era o padre Zola. Um sujeito ganancioso, inteligente, cruel e desagradável. Ele não era alto, apenas cerca de 1,50 m. Ele também era magro, ocasionalmente, uma frieza terrível brilhava em seus olhos. Alguém descreveu Zola assim: este velhinho, ele conseguia pensar em mais de 1000 truques e armadilhas mortais secretas em um piscar de olhos. O povo de Chambord deu a ele um apelido muito apropriado pelas costas, Cascavel Careca de 2 pernas. Esta cascavel cruel e o líder cavaleiro barbudo Luciano que chicoteou a pobre mulher com seu chicote de cavalo foram as duas figuras de proa que a Igreja Sagrada enviou para Chambord. Ambos juntos administravam tudo o que era relacionado à Igreja e à religião do reino de Chambord. Devido ao status significativo que a Igreja Sagrada tinha no continente Azeroth, e ao nome feroz que o ramo da Inquisição fez para si mesmo, havia muitos reinos que foram destruídos pelos cascos de ferro dos cavaleiros da execução que ousaram resistir à ordem da Igreja Sagrada.
Portanto, embora essas duas pessoas fossem pequenos personagens que eram desconhecidos dentro da Igreja Sagrada, mas uma vez que chegaram ao reino de Chambord, eles eram as pessoas de status mais alto em Chambord e podiam rivalizar com o rei. Zola esfregou gentilmente seu amado cetro com a palma da mão. Seus olhos sombrios olharam através das pessoas que estavam paradas nas laterais da rua. A multidão de repente estava tendo uma pequena comoção, ninguém ousou olhar para essa cascavel cruel nos olhos. No momento seguinte, Olá apontou casualmente para algumas pessoas da multidão. As pessoas que foram apontadas agiram como se tivessem recebido o convite do ceifador, elas estavam tão assustadas que seus rostos ficaram brancos, e choraram e lutaram desesperadamente. No entanto, não importava se estavam chorando ou lutando, nada disso importava. Os padres novatos na lateral da carruagem mágica arregalaram os olhos e olharam para as pessoas para as quais o dedo de Zola estava apontando. Então, como hienas leais que ouviram o comando de seu mestre, o padre novato saiu correndo e, sem considerar mais nada, eles prenderam as correntes em suas mãos nos pescoços das pessoas e as puxaram violentamente para fora da multidão como galinhas. Gritos encheram a rua, mas uma vez que alguém resistisse um pouco à prisão, os séquitos de cavaleiros caninos os cercariam enquanto socavam e chutavam os presos. Havia mulheres que tinham seus filhos nos braços que foram retiradas da multidão, mas havia mais garotas mais jovens, assim como alguns homens de meia idade vestidos de forma limpa. Imediatamente, gritos ressoaram na rua, como se fosse um inferno. Cascavel careca de duas pernas Olá estava na carruagem e observava friamente. Não havia nenhum traço de misericórdia que um padre santo e justo deveria ter. Ele olhou para a multidão que estava com uma leve comoção e disse: a igreja recebeu um relatório ultrasecreto. Não muito tempo atrás, a mais maligna, magia morta-viva foi usada durante a batalha na Ponte de Pedra em Chambord. Eu suspeito que essas pessoas foram atraídas por demônios, porque sinto leves traços de magia morta-viva entre elas. Filhos de Deus, não tentem duvidar da justiça do Pai. Eu prometo a vocês que a igreja fará a decisão mais justa e correta. Assim que descobrirmos que eles não fizeram nenhum acordo com o diabo, eu pessoalmente os tirarei da igreja. Foi por isso que Zola desistiu. Mas essa razão aparentemente simples aterrorizou instantaneamente os moradores de Chambord em ambos os lados da rua. Algumas pessoas que choravam e imploravam por misericórdia porque seus amigos e parentes foram retirados da multidão ficaram todas atordoadas. Elas não ousaram fazer nenhum som, derrota e desespero encheram seus olhos. No continente Azeroth, não importava quanto prestígio você tinha ou quão poderoso você era, uma vez que você foi considerado fazer um acordo com o diabo pela Igreja Sagrada, isso significava o mesmo que dizer olá para a foice do ceifador. Haveria um local preparado para você com antecedência na cruz ardente da Igreja Sagrada. Não houve exagero. Houve um incidente chocante. 20 anos atrás, Bruno, o famoso imperador do Forte Império Dulin nível 6, havia avançado para o pico do rank Lua com menos de 50 anos, um guerreiro lua cheia. Algumas pessoas até previram que com mais um passo, Bruno poderia avançar para o rank Sol. Além disso, o Império Dulin tinha exércitos de milhões e vários guerreiros e magos poderosos. Eles de fato dominaram uma parte do continente, e nenhum outro império ousou causar conflito com eles em mais de 10 anos. Entretanto, durante seu auge, Bruno sofreu um desastre causado pelo homem. A causa foi de uma das festas que a igreja organizou. Bruno, que era um pouco arrogante, ofendeu o Papa Platini acidentalmente, e mais tarde foi acusado de conspirar com os demônios no inferno pela igreja. Sob o comando do Papa, soldados do Cavaleiro Templário da Execução eliminaram o Império Dulin do continente com sua força poderosa. O destino do super-forte Bruno foi ainda mais miserável. Dizia-se que ele estava amarrado à cruz ardente do Deus Sol no pico da Montanha Sagrada, Montanha Vaulu, que também era a sede da Igreja Sagrada. Ele foi queimado vivo pelo terrível fogo mágico por 3 anos e morreu em dor sem fim. Portanto, as palavras simples de Zola de repente deixaram todos em desespero. As poucas jovens que foram arrastadas para fora da multidão por correntes de ferro em seus pescoços até desmaiaram e caíram no chão. A multidão estava em silêncio na rua. Até mesmo os amigos e parentes das jovens que foram capturadas não ousaram dizer uma palavra naquele momento, eles nem mesmo ousaram fazer barulho de choro. O poder despótico da Santa Igreja era evidente. Zola, a cascavel careca de 2 pernas, estava obviamente satisfeito com o resultado que obteve. Ele gostava do ambiente em que era temido pelas pessoas. Zola esfregou seu amado cetro preto na mão e olhou ao redor majestosamente. Ele assentiu orgulhosamente após descobrir que ninguém ousava sequer olhar para ele. Todas as queixas e fedores que ele experimentou na divisão da Santa Igreja na capital de Zenith, São Petersburgo, foram finalmente nivelados e compensados por isso. Ele tinha sua confiança de volta novamente. Mas quando ele estava se virando e prestes a entrar em sua carruagem mágica dourada. Espera um momento, senhor padre. Eu posso testemunhar por essas pessoas. Elas não têm nenhuma conexão com a magia maligna dos mortos-vivos. Uma voz doce e nítida soou ao lado de seu ouvido.
Isso destruiu instantaneamente todo o bom humor de Zola. A Cascavel ficou furiosa. Ele se virou rapidamente e apontou seu cetro para a fonte da voz sem identificar a quem a voz pertencia primeiro. De repente, um raio branco com poder devastador disparou do cristal roxo que estava embutido no cetro preto favorito de Zola, como um laser, indo na direção da voz. Habilidade do sacerdote, extinção de luz. O ataque foi mortal. Ninguém esperava que Zola fosse direto para a matança. Suspiros e gritos incontroláveis encheram a rua. O padre Zola não viu quem estava falando, mas todos os outros claramente viram quem era. A expressão de todos mudou. Aquela que se destacou bravamente e enfrentou o perigo foi a futura rainha do rei Alexander, a gentil e bela Ângela. O raio branco brilhante com sua temperatura escaldante estava prestes a atingir Ângela instantaneamente. Ele já havia queimado alguns fios de cabelo preto da garota que balançavam ao vento. Quando a jovem estava prestes a morrer por causa de algo que ela disse, naquele momento, uma enorme espada preta coberta por uma chama azul apareceu do nada e protegeu Ângela atrás dela. O cabo da espada era segurado por uma mão grossa e forte. O corpo da espada tremeu levemente quando a chama de energia azul colidiu com um feixe de luz branca. A chama ondulou, e ambas as energias desapareceram eventualmente. A pessoa que apareceu na hora certa foi o antigo guerreiro número 1 de Chambord, Lampard. Como ousa atacar a rainha, Sua Alteza? Padre Zola, você está intencionalmente tentando causar conflito entre a Santa Igreja e Chambord. Lampard ficou firme na frente da carruagem. A energia azul fluindo foi estimulada ao máximo enquanto envolvia o corpo de Lampard em suas chamas. O cabelo vermelho também se soltou da faixa de cabelo de linho e esvoaçou ao vento. Ele olhou para Zola que estava na carruagem dourada e o questionou em voz alta. É a Ângela, Sua Alteza. Perdoe minha grosseria. Zola agora finalmente tinha visto quem falou e ia contra sua vontade. No entanto, uma rainha de um reino afiliado de nível 6 em um império de nível 1 não era nada aos seus olhos. Embora ele tenha dito desculpe, mas ninguém conseguia ver que ele quis dizer isso. Ele curvou os lábios casualmente e disse com um leve sorriso no rosto. Senhor Lampard, por favor, guarde sua arma de magia negra. Você está tentando atacar um padre da Santa Igreja? Lampard fez uma breve pausa. Depois de alguns segundos, ele franziu a testa e de repente balançou a mão. A espada negra se transformou em uma sombra inserida de volta na bainha em suas costas. No entanto, você ainda podia ver a raiva no rosto de Lampard. Ele rapidamente olhou para os poucos moradores de Chambord que foram arrastados para fora da multidão por padres novatos e perguntou com raiva. Não sei que crimes essas pessoas cometeram. A Santa Igreja tem autoridade para prender quem quiser. Cuidado com suas palavras, Senhor Lampard. Zola também estava ficando um pouco irritado com todas as oposições. Ele ficou em pé no alto da carruagem e gritou com uma expressão de desprezo. Você está questionando a justiça de Deus? Temos evidências claras mostrando que magia morta-viva foi usada na Batalha de Chambord. Suspeito que essas pessoas estejam relacionadas ao assunto, então estou levando essas pessoas de volta para a igreja para descobrir a verdade. Mas, senhor padre, eu tenho evidências claras de que essas pessoas que você prendeu não têm nada a ver com magia de mortos-vivos. Antes que a Cascavel careca de duas pernas pudesse terminar de falar, Ângela o interrompeu de repente. A linda garota estava obviamente assustada pelo ataque mortal anterior, seu rosto ainda estava todo pálido, mas seus olhos grandes, puros e cristalinos brilhavam com uma luz corajosa. Ela olhou para a expressão implorante das poucas garotas que foram presas e retrucou firmemente. Senhor padre, você acabou de dizer que magia morta-viva foi usada na batalha na Ponte de Pedra, mas todos em Chambord puderam testemunhar que nenhuma das pessoas que você prendeu apareceu na Ponte de Pedra durante a batalha. Portanto, é impossível que eles tenham qualquer conexão com magia morta-viva. As palavras de Ângela abriram a mente de todos. Sim, eles nunca deixaram Chambord. Como a magia dos mortos-vivos na Ponte de Pedra poderia estar relacionada a eles? Talvez tenham sido aqueles bastardos de armadura preta que usaram magia de mortos-vivos. Senhor padre, por favor, não prenda pessoas aleatoriamente. Ângela, Sua Alteza, fez questão. Nelly e outras garotas não têm absolutamente nenhuma conexão com magia morta-viva. É isso mesmo, a tia Coley deu à luz há menos de um mês, e não tem nem forças para pegar uma faca de cozinha. Como ela poderia saber alguma magia de mortos-vivos? Depois de ouvir a defesa de Ângela, a multidão dos dois lados da rua finalmente teve coragem de falar o que pensavam. Eles gritaram e vaiaram, especialmente as famílias das pessoas que foram presas. Elas gritaram repetidamente e a situação estava ficando um pouco fora de controle. Honestamente, todos sabiam o motivo pelo qual Zola prendeu essas pessoas. Os poucos rapazes bem vestidos seriam usados como reféns para extorquir dinheiro de suas famílias.
As outras moças jovens e bonitas seriam usadas como ferramentas para as autoridades superiores da igreja para extravasar o vapor sexual. Elas também seriam mantidas como empregadas domésticas e escravas, para limpar a igreja e cuidar das tarefas diárias dos membros da igreja. Esses incidentes aconteceram muitas vezes. Claro, alguém seria queimado vivo na cruz em chamas por conluio com forças do mal. Tia Couley, que tinha seu recém-nascido nos braços, era provavelmente a pobre alma que Zola estava planejando queimar viva para demonstrar o poder e a majestade da igreja. Depois de ver a cena à sua frente, Zola, que estava de pé no estribo da carruagem, ficou um pouco sufocado. Ele não esperava que uma garotinha pudesse causar tantos problemas. Essas pessoas de classe baixa começaram a se rebelar e sua majestade e prestígio foram seriamente desafiados. Depois de pensar sobre isso, essa cascavel cruel ficou furiosa, sua expressão mudou enquanto ele ameaçava ferozmente. A força do mal é sempre grande em enganar as pessoas e cegar as pessoas que são ingênuas e ignorantes. Angela, Sua Alteza, Sr. Lampard, se você não se mover, será considerado como tendo conexões com a magia dos mortos-vivos pela Santa Igreja. Não haverá misericórdia na cruz em chamas. Depois que ele disse isso, Lola não esperou que nenhum dos dois respondesse. Ele se virou e entrou diretamente na carruagem mágica dourada. Depois de ver isso, um padre novato baixo e gordo que era o mais próximo de Angela e Lampard balançou as correntes de ferro em suas mãos orgulhosamente e disse: "Por favor, movam-se ou então." A expressão facial do padre novato refletia a ameaça também. A sobrancelha de Lampard se ergueu e sua mão agarrou o punho de sua espada negra em suas costas. Ele virou a cabeça e olhou para Angela, esperando o sinal de vá em frente. Os grandes e lindos olhos de Angela estavam cheios de lágrimas de ansiedade. A garota não sabia o que fazer no momento, como se fosse uma formiga em uma panela quente. Ela sabia que se permitisse que Lampard agisse e salvasse aquelas pessoas à força, isso traria um desastre para Alexander, que estava prestes a ser canonizado, assim como para Chambord como um todo. No entanto, a garota gentil não podia simplesmente permitir que seus súditos inocentes fossem presos pela igreja. Neste momento, uma mão quente e forte de repente segurou o ombro da garota. Uma voz familiar então soou ao lado do ouvido de Angela como o som do céu. "Só deixe tudo comigo." "Alexander!" Angela gritou surpresa enquanto se virava e olhava para a figura que apareceu atrás dela. Assim que viu aquela figura alta e forte, Angela sentiu como se toda a pressão tivesse desaparecido instantaneamente. Seus olhos clarearam e toda a ansiedade e preocupações que pesavam em sua mente se foram. Lampard, que estava ao lado de Angela, finalmente afrouxou o aperto no punho de sua espada negra e soltou um suspiro profundo gentilmente. As multidões de ambos os lados da rua não puderam deixar de aplaudir silenciosamente. O rei Alexander havia chegado, e todos sentiam que haviam encontrado seu pilar espiritual. Eles acreditavam firmemente que nada neste mundo seria um problema para o onipotente rei Alexander. "Desbloqueie as correntes e depois vá embora." Fei olhou para o padre novato, baixo e gordo, que estava sendo muito arrogante e disse casualmente. O padre novato estava louco, no entanto. Ele claramente sentiu que esse jovem na frente dele era muito perigoso, isso até lhe deu arrepios. Sua intuição lhe disse para se afastar rapidamente, caso contrário, a consequência seria muito severa. Como se estivesse hipnotizado, o padre baixo e gordo soltou as mãos na corrente de luz e soltou a pobre garota de cabelos castanhos. A pobre garota tremia enquanto corria atrás de Fei como um coelho assustado. Angela sussurrou para acalmá-la e acariciou seus cabelos para confortar seu coração. Fei ficou na frente deles. Ele não disse nada, apenas olhou ao redor com uma expressão calma no rosto. Foi apenas um simples olhar. No entanto, para onde quer que ele olhasse, as comitivas dos cavaleiros que eram como lobos cruéis estavam todas aterrorizadas. Eles tremiam de medo como se um bando de cães visse o rei da selva. Ninguém ousou olhar de volta para Fei. Os padres novatos que seguravam a corrente de luz firmemente em suas mãos sentiram como se uma espada afiada tivesse sido colocada ao lado de seus pescoços assim que Fei olhou para eles. As mãos que estavam segurando as correntes de luz tremeram quando eles rapidamente as soltaram, como se o que eles seguravam em suas mãos não fosse um instrumento da igreja que eles poderiam amarrar qualquer nobre em um dia normal, mas sim um pedaço de ferro em brasa. Como se estivessem anistiados, os moradores pobres que foram presos rapidamente se levantaram do chão e correram para se esconder atrás das costas de Fei, assustadoramente. Aos olhos deles, essa figura era a muralha de castelo mais indestrutível do mundo inteiro. Meio mês atrás, quando os inimigos de armadura negra tentaram sitiar o reino, essa figura os bloqueou do portão principal. Neste exato momento, foi essa figura que os resgatou das mãos do ceifador na hora certa. Fei ignorou completamente os padres novatos e sua comitiva. Ele caminhou gentilmente em direção à carruagem mágica dourada. As dezenas de guardas que estavam levando tudo a sério nem ousaram pará-lo. Todos se moveram e abriram caminho para ele obedientemente, como se estivessem cumprimentando seus mestres. Fei colocou a mão na carruagem mágica dourada e bateu levemente.
Ei, saia. Vamos conversar. Não houve reação dentro da carruagem. O silêncio era assustador. Eu não tenho muita paciência. Fei franziu a testa. Ele tensionou seu corpo e a força do bárbaro nível 20 estava prestes a explodir. Era o sinal de um surto. Neste momento, o som das superfícies de madeira arranhando umas às outras era tão baixo quanto o zumbido de um mosquito, mas tirava o fôlego de todos. Porque a cascavel careca de duas pernas finalmente apareceu novamente. É Alexander, Sua Majestade. O padre Zola abriu a porta. Desta vez, a cascavel cruel não ficou no alto do estribo. Em vez disso, ele dobrou as costas e saiu da carruagem. Ele sorriu enquanto gentilmente se curvava. Eu estava prestes a visitar Sua Majestade e parabenizar o rei Alexander sobre a canonização formal do Império Zenite em 5 dias. Eu não esperava encontrar Sua Majestade tão cedo. Por favor, aceite os parabéns de Zola e da Santa Igreja. Os queixos das pessoas ao redor deles quase bateram no chão. Os séquitos dos cavaleiros e os padres novatos arregalaram os olhos, não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Todos olhavam para esse padre Zola como se ele fosse um estranho para eles. Isso é loucura. Quando nosso arrogante senhor padre se tornou um ancião calmo e gentil. Sua atitude era até, ele estava tentando agradar o jovem rei? O que está acontecendo? Somente Lampard, que estava mais distante, viu que, quando Zola saiu da carruagem, ele olhou rapidamente para o cavaleiro Luciano, e este balançou a cabeça secretamente. Infelizmente, Fei ignorou o pedido da cascavel. Ele nem sequer respondeu educadamente. Por que você prendeu meus súditos? Fei apontou para os poucos homens e mulheres jovens que ainda tremiam e estavam de pé ao lado de Angela, e perguntou sem rodeios. Suas sobrancelhas estavam ligeiramente franzidas enquanto ele olhava para Zola bruscamente, como se Zola não pudesse lhe dar uma resposta satisfatória, ele rasparia a carne dos ossos de Zola pedaço por pedaço. Surpreendentemente, a cascavel demonstrou uma paciência desproporcional à sua personalidade quando ouviu o questionamento ofensivo. Ele olhou na direção que Fei estava apontando enquanto uma expressão surpreendente aparecia em seu rosto, como se ele não tivesse ideia do que tinha acabado de acontecer. Ele riu. Então Sua Majestade está bravo com esse assunto. De repente, percebi um segundo atrás que talvez Angela, Sua Alteza, estivesse certa. Pode haver algum mal-entendido. Solte-os rapidamente. Rei Alexander, a igreja recebeu a mensagem de que a magia maligna dos mortos-vivos apareceu ao redor de Chambord. O bispo Sergienski me lembrou especificamente de investigar esse assunto em detalhes. Como a pessoa responsável pela igreja em Chambord, não tive escolha. Esta é a primeira vez, então não vou responsabilizá-lo por isso. No entanto, se a Santa Igreja quiser prender meus súditos de agora em diante, é melhor você me avisar, o rei. A expressão de Fei não mudou nem um pouco quando Zola estava sendo excessivamente entusiasmado para agradá-lo, ele estava até com preguiça de colocar um sorriso no rosto. Ele parou de encarar Zola e olhou ao redor. Seus olhos pousaram no chicote que pingava sangue na mão do cavaleiro Luciano. Ele apontou para ele e gritou. Você, desça do cavalo e vem aqui. Luciano ficou atordoado. No segundo seguinte, o cavaleiro foi subitamente tomado por uma raiva incontrolável. Como ousa esse rei formiga me ofender, um cavaleiro sagrado de 3 estrelas da igreja sagrada? Enquanto Luciano esfregava a barba e estava prestes a explodir, ele de repente viu o padre Zola que estava de pé ao lado de Fei balançar levemente a cabeça. Isso imediatamente lembrou Luciano sobre a descrição desse rei nas informações que a igreja sagrada coletou. A mente de Luciano clareou e muito da raiva se dissipou. Ele segurou o resto da raiva enquanto pulava do cavalo e caminhava até Fei. Rei Alexander, o que você precisa? Fei olhou para ele e apontou para as pobres mulheres que ele escuteou antes que desmaiaram devido à dor. Como se ele não quisesse falar com ele, apenas uma frase curta saiu de sua boca. Peça desculpas e compense 100 moedas de ouro. Luciano estava tendo dificuldade em conter sua raiva. No entanto, Zola de repente estendeu a mão e puxou levemente a capa de Luciano, então piscou para sinalizar o padre novato que estava atrás dele. Aquele padre novato era um cara inteligente, ele instantaneamente sabia o que Zola queria. Ele rapidamente tirou 100 moedas de ouro e colocou na mão de Luciano. Este cavaleiro barbudo caminhou até as mulheres relutantemente sob os sinais repetidos de Zola, borrifou as moedas de ouro no corpo da mulher, bufou, virou-se e estava prestes a ir embora. Pare, você ainda não se desculpou. Depois de ver isso, Fei gritou de repente e o parou. O cavaleiro Luciano se virou instantaneamente, encarou Fei e um anel de batalha prateado apareceu sob seus pés, e cresceu para um raio de 5, 6 metros. Sua maneira imponente e força estavam disparando. O poder do guerreiro de 3 estrelas estava totalmente exposto. Luciano olhou para Fei friamente, o significado era óbvio. Não vá muito longe, não importa que você seja o rei. Fei mudou para o modo paladino. Ele não disse nada.
Ele caminhou lentamente em direção a Luciano, passo a passo. Quando ele deu o terceiro passo, algo mágico aconteceu. Você podia ver um anel de batalha dourado aparecendo sob seus pés e começou a se expandir para fora. Embora o paladino nível 12 não fosse tão forte e opressivo quanto Luciano, o anel de batalha dourado chocou todos da Igreja Sagrada, incluindo Zola. Como isso pode ser? É um anel de batalha dourado. Esse era o tipo de anel de batalha que somente os filhos favoritos do Deus Supremo poderiam ter. Das centenas de milhares de cavaleiros sagrados que a igreja tinha, a maioria deles tinha apenas anel de batalhas prateados. Aqueles que tinham anel de batalha dourados eram as verdadeiras elites. Embora as chances de ter anel de batalha dourados fossem menores que 1 em 100.000 cavaleiros sagrados, assim que esses cavaleiros sagrados aparecessem, todos eles receberiam as bênçãos de Deus e se tornariam gurus e líderes poderosos influentes na igreja sagrada. Embora Zola pudesse pensar em mais de 1000 truques e armadilhas mortais secretas em um piscar de olhos, naquele momento ele estava em choque profundo. Tão profundo que ele não conseguia nem pensar e processar informações corretamente. Quando todos os seres da Igreja Sagrada estavam esfregando os olhos e se certificando de que não estavam alucinando, algo ainda mais mágico aconteceu. Quando Fei deu o quarto passo, outro anel de batalha dourado apareceu sob seus pés e começou a se espalhar. Os dois anéis de batalha dourados se moveram como ondas, embora suas cores fossem semelhantes, eram totalmente diferentes. Todos podiam sentir os dois poderes sagrados assustadores diferentes que tinham propriedades e efeitos diferentes. Peça desculpas, agora. Fei não conteve nenhuma aura do paladino nível 12. Ele parecia um deus envolto em uma camada de energia sagrada dourada. O cabelo branco esvoaçava no ar, e as pontas estavam cobertas de ouro. Ele parecia supremamente majestoso, e ninguém ousava olhá-lo nos olhos. Suas palavras frias eram como um martelo pesado que esmagou a cabeça do cavaleiro Luciano. Paladino do mundo de Diablo tinha muitas habilidades similares com o cavaleiro sagrado da Igreja Sagrada no mundo real. Elas eram quase todas idênticas. Até mesmo a aura e a energia sagrada eram tão similares que ninguém conseguia notar a diferença. Todos achavam que o rei Alexander era um cavaleiro sagrado eremita que tinha um alto status na Igreja Sagrada. Todos ficaram horrorizados. O cavaleiro Luciano começou a tremer irresistivelmente. Assim que o dourado anel de batalha apareceu, toda a sua resistência se dissolveu, ele não ousou mais ir contra a vontade de Fei. Seu rosto empalideceu quando ele olhou para Fei, uma expressão suplicante encheu seus olhos. Vossa Majestade, por favor, me perdoe. Luciano se ajoelhou na frente de Fei. A cena de Luciano ajoelhado e implorando por sua vida chocou os moradores de Chambord. A multidão em ambos os lados da rua sentiu como se estivesse tendo um sonho bizarro. Que substantivo horripilante, e que monstro supremo era a Santa Igreja. Até mesmo a vida do cão de guarda da Santa Igreja era mais preciosa do que um nobre de um reino. Agora, no entanto, o arrogante cavaleiro sagrado Sr. Luciano estava tremendo, ajoelhado e implorando ao rei Alexander por perdão. O que estava acontecendo? Enquanto os moradores estavam confusos, algo mais louco aconteceu. O maligno e cruel padre Zola entrou em pânico enquanto se agachava e rastejava em direção a Fei. Com uma atitude humilde que o povo de Chambord nunca tinha visto antes, ele beijou as botas de Fei apaixonadamente e disse com a voz trêmula: Honrado mestre, o humilde Zola implora por seu generoso perdão. Não sabíamos de sua honrosa identidade com antecedência. Somos verdadeiramente culpados. Por favor, perdoe-nos, dois miseráveis. Centenas de séquitos de cavaleiros e padres novatos ficaram chocados. Eles se entreolharam em uníssono enquanto seus chefes de repente perderam todo o orgulho e prestígio e se ajoelharam implorando por perdão. Após alguns segundos de hesitação, todos eles copiaram a ação de Zola e Luciano e se ajoelharam também, eles nem ousaram respirar muito pesadamente. Embora essas pessoas estivessem no fundo da hierarquia da Santa Igreja e a maioria delas não soubesse o que significava o anel de batalha dourado que apareceu no jovem rei, elas seguiram e serviram Zola e Luciano por um tempo. Todos tinham altos QI e eram bons em observar situações. Pelas expressões de seus dois chefes, eles pelo menos sabiam que tinham chutado uma placa de ferro e mexido com alguém com quem não deveriam ter mexido. Por favor, perdoe-nos, mestre. Centenas de pessoas se ajoelharam e imploraram. Mestre? Diga-me, de quem sou mestre? Fei disse à multidão da Igreja Sagrada com um leve sorriso no rosto. Mestre, você, certo, certo, você não é, não, quero dizer. Eu. Apesar de Zola ter inteligência para inventar milhares de conspirações, neste momento crucial ele estava gaguejando e não conseguia formar uma frase. Ele só tinha ouvido falar dos cavaleiros sagrados que tinham um anel de batalha dourado em lendas e contos, muito menos de um cavaleiro sagrado que tinha anéis de batalha dourado duplo. Ele teve a chance de ir a uma festa da igreja em São Petersburgo para padres seniores e ouviu Sergiensky, o bispo do Império Zenit, mencionar histórias sobre esses filhos favoritos de Deus que tinham anéis de batalha dourados. Esses filhos favoritos de Deus eram todos personagens secretos que a maioria das pessoas não conhecia.
Antes de serem formalmente nomeados para posições poderosas na Igreja Sagrada, eles seriam nomeados pelo Papa para executar algumas missões secretas ou fazer jornadas desconhecidas para ganhar mais experiência. Suas identidades eram todas ocultas, e seus status eram altamente respeitados por todos na Igreja Sagrada. Eles tinham enormes oportunidades de se tornarem candidatos à posição de Papa, os mais incompetentes se tornariam bispos para os grandes impérios e assumiriam o controle da Igreja em uma região. O futuro e o potencial de Zola, que era apenas um representante da Igreja em um pequeno reino afiliado de nível 6 que pertencia ao Império de nível 1, não podiam nem ser comparados com essas pessoas, então como Zola poderia não estar com medo? Zola sentiu como se estivesse em um freezer, ele podia sentir o frio em seus ossos. Ele não esperava conhecer alguém daquele nível e deixar uma má primeira impressão. Ele queria bajular Fei um pouco para compensar o que tinha feito, mas uma vez que ele pensou que Fei poderia estar executando algum tipo de missão secreta sob as instruções do Papa, ele não ousou chamar a verdadeira identidade de Fei. Droga! Devo me dirigir a Alexander por mestre ou fingir que não o conheço? Zola havia perdido a calma. Fei, por outro lado, tinha adivinhado o que estava acontecendo depois de ver todas as pessoas da igreja se ajoelhando e tremendo. A razão pela qual ele trocou seu modo bárbaro nível 20 para o modo paladino nível 12 foi porque ele queria trapacear um pouco com a aura do paladino, mas ele não esperava que isso tivesse um efeito tão significativo. Você, levante-se e peça desculpas à mulher que você feriu. Fei estava com medo de que dizer mais alguma coisa pudesse levantar suspeitas. Ele fingiu ser misterioso e mudou a conversa de volta para o tópico anterior. Ele apontou para o cavaleiro Luciano e disse friamente: Sim, sim, sim. Luciano sentiu-se aliviado depois de ouvir isso. Ele e Zola rastejaram apaixonadamente e correram para a mulher que estava acordando como se ela fosse sua mãe. Luciano ajudou a mulher a se sentar e Zola, que queria limpar a impressão que Fei tinha dele, usou tudo o que tinha e mal conseguiu lançar um feitiço de alto nível que exigia muito esforço mental cura. Uma luz branca leitosa floresceu em sua mão e envolveu os ferimentos de chicote nas costas da mulher. Depois que o efeito milagroso apareceu, os ferimentos horríveis logo desapareceram sob a iluminação da luz branca. As pupilas de Fei se contraíram levemente depois de ver isso. O feitiço sagrado cura da Santa Igreja tinha efeitos similares comparados às cura-potions do mundo de Diablo, mas tinha seus próprios lados místicos e únicos. Parecia que a Santa Igreja tinha uma fundação e um histórico insondáveis que lhe permitiam ser um monstro e dominar o continente Azeroth. Você foi corajoso o suficiente para tentar machucar Angela. Você merece ser morto milhares de vezes. Fei disse em um tom sangrento enquanto olhava para Zola friamente. Perdoe-me, Majestade, por favor, perdoe-me. Eu estava sendo muito idiota, nunca mais farei isso. Depois de ouvir Fei mencionar isso, Olá se ajoelhou na frente dos pés de Fei novamente enquanto ele tremia. Ele começou a choramingar e implorou. Majestade, eu sei do meu erro. De agora em diante, Olá sempre cumprirá suas ordens e ouvirá tudo o que você disser. Esta cobra venenosa estava morrendo de medo. Fei recuou alguns passos em desgosto. Ele sabia que, a essa altura, nem seu poder pessoal nem a força de Chambord poderiam desafiar a enorme igreja sagrada. A diferença de força entre os dois era gigantesca, como comparar um grão de poeira ao sol. Portanto, ele não poderia ser muito impulsivo. Ele havia lidado com a maioria dos problemas, então decidiu cuidar das contas restantes com os dois vagabundos no futuro. Ele acenou com a mão e disse: Deixa pra lá, não vou mais responsabilizar vocês pelo fato de que esta foi sua primeira vez. No entanto, tenham cuidado com como se comportam em Chambord. Se ousarem me ofender ou irritar mais uma vez, não digam que sou implacável. Está bem, está bem, está bem. Zola ficou tão aliviado que quase chorou. Ele estava feliz que esse mestre fosse magnânimo o suficiente para perdoá-los. Só com o status de Fei sozinho na igreja sagrada, mesmo que ele acabasse matando os dois, o bispo Sergienski diria que eles eram culpados. Contanto que ele pudesse extinguir a raiva deste mestres, Olá estava confiante com seus numerosos métodos para fazer este homem poderoso feliz. Contanto que eu possa me unir a este homem promissor. Zola estava secretamente rindo toda vez que pensava nisso. Ele definitivamente acreditava que esta era uma oportunidade rara e dourada que ele deveria aproveitar. Tudo bem, não quero mais ver vocês. Mandem alguém levar os feridos para casa e compensá-los. Fiquem longe de mim, agora. Fei acenou com a mão como se estivesse expulsando algumas moscas, sua impaciência era óbvia. Tudo bem. Zola e Luciano assentiram obedientemente e se viraram para ordenar aos séquitos e padres novatos. Vocês, ajudem rapidamente essas crianças feridas de Deus a voltarem para casa, vocês são muito rudes, compensem cada família com 10 moedas de ouro, não, compensem-nos com 20 moedas de ouro. Depois de ver que algumas pessoas feridas estavam levemente imobilizadas, Zola semicerrou os olhos e imediatamente ordenou. Use minha carruagem. Use minha carruagem para levá-los de volta, não os deixe sofrer mais dor.
Os padres novatos ficaram chocados e olharam para Zola surpresos. Eles pensaram que tinham ouvido errado. Zola gastou muitos recursos para pegar essa carruagem e estava relutante em usá-la regularmente. Ele usaria essa carruagem mágica para levar essas pessoas sujas de classe baixa para casa? Por que vocês ainda estão aqui parados? Vão lá e façam isso, idiotas! Zola gritou para os padres novatos, e então se virou e perguntou. Vossa Majestade, o que você acha? Você está satisfeito? 20 moedas de ouro era a renda média anual de uma casa em Chambord. A maioria dos moradores feridos foi apenas levemente ferida pelos séquitos e padres novatos. A única gravemente ferida foi a mulher que foi chicoteada, mas ela agora estava totalmente recuperada e também compensada com 100 moedas de ouro. Zola e Luciano calcularam tudo errado e agora estavam desonrados, perdendo dinheiro. A raiva interna de Fei se dissipou um pouco nesse ponto. Ele assentiu e acenou. Tudo bem, agora saia da minha vista. Sua atitude era extremamente impaciente. Zola e Luciano não ficaram bravos nem um pouco. Em vez disso, eles sentiram que essa era a maneira adequada que um filho favorito de Deus deveria ter. Eles assentiram submissamente, pediram desculpas novamente e saíram com as comitivas e os padres novatos. Depois de ver o pessoal cruel da igreja sair vergonhosamente, os moradores de Chambord em ambos os lados da rua sentiram como se tivessem acabado de acordar de um sonho. O justo e gentil rei Alexander os protegeu e surpreendeu a todos novamente. Aplausos e vivas eram tão altos quanto trovões. As lindas Angela e Emma estavam no meio da multidão animada. Elas encaravam Fei com fascínio e paixão. Lampard se virou e deixou o local em silêncio, sob aplausos. Fei, por outro lado, olhou para a frota de carruagens que estava se afastando lentamente. Quando eles estavam passando por Fei, ele viu um belo jovem loiro que parecia um pouco doente pela janela na parte de trás da carruagem mágica. O par de olhos azuis cristalinos, como o oceano, deu a Fei uma sensação estranha e indescritível. Quem é ele? Por alguma razão, Fei de repente ficou cheio de curiosidade em relação ao jovem. Fim dos capítulos do 81 ao 85. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!